é um conteúdo que vai ser um pouquinho desconfortável para alguns de vocês. Então, inclusive, essa aula são 14 atitudes que vocês adotam, alguns até sem perceber, e que boicotam seus econegócios. Então, com certeza, ninguém faz isso de propósito. Talvez vocês nem consigam, talvez não tenham nem atentado para quão importante é cada uma delas, porque com certeza, se você tem um econegócio, de propósito que você não vai fazer essas coisas. Se você entender quanto isso pode te prejudicar, e é a minha intenção nessa aula, o objetivo é que você risque da sua lista, interrompa essa prática para que a gente consiga prosperar negócios sustentáveis. Hoje eu sou uma consultora de gestão de resíduos que trabalha com metodologias chamada Rejeito Zero, que é um passinho a mais do que lixo zero, porque no lixo zero a gente pode admitir 10% de rejeito, e nas metodologias que eu trabalho a gente admite zero de rejeito. Então, como é que funciona isso? Se você chegar no final e não conseguir desviar seu resíduo de aterro ou incineração, você vai voltar para o início e redesenhar seu produto. Por isso que o curso mais poderoso que eu tenho se chama Todo Lixo é um Erro de Design, que é o curso, inclusive, que a Lavínia fez, né? Logo que eu entrei no digital, foi o primeiro curso que eu lancei. Então, as pessoas que chegavam para mim por conta da gestão de resíduos, que aprendiam comigo essas metodologias, muitas dessas pessoas, só desse curso Todo Lixo é um Erro de Design, 26% das pessoas que fizeram esse curso pediram demissão dos seus empregos e começaram um negócio sustentável. Mas na época eu era uma consultora que ensinava só sobre lixo zero. Eu não ensinava negócios, eu não ensinava negociação, eu não ensinava vendas. E daí eu vi muitos, não foram poucos, foram centenas de empreendedores, de pessoas que trabalhavam com lixo zero, que trabalhavam com gestão de resíduos, que trabalhavam com sustentabilidade de maneira geral, porque nem todos os meus alunos foram desse segmento. Teve uma aluna que abriu uma empresa de leite vegetal na época, e essas pessoas saíam assim no meu coração explodindo de vontade, cheia de contribuição para a sociedade, mas por não saber vender, muitos deles iniciaram e depois fecharam seus econegócios, encerraram essa atividade. Então, quando entrou a pandemia, né, eu já atendi a Justiça Federal, atendi Instituto Unimed, com programas corporativos. Quando entrou a pandemia, eu tive que devolver todas as inscrições dos cursos que eu tinha, né, para as pessoas que tinham se inscrito. Tive que devolver a grana das pessoas, das empresas que compravam programas de gestão de resíduo na época, porque o que eu dava eram treinamentos. Estava todo mundo de lockdown, isso tudo foi interrompido. E daí, quando eu comecei a pensar que eu vou fazer, o primeiro curso que eu gravei de fato foi o Todo Lixo é um Erro de Design. Mas depois eu percebi que muita gente precisava de ajuda para vender seus econegócios, para vender seus ecoprodutos, para conseguir fazer isso que a Lavínia falou agora, né? Quem chegou bem no comecinho viu ela falando, pô, mas eu tenho dificuldade que as pessoas deem valor no que eu tenho para oferecer. Então, o que eu ensino vocês é despertarem o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Não é arte, não é mágica, não tem nada de segredo no que eu faço por aqui. O que eu faço é reunir metodologias que deram certo para muitas pessoas em processos de venda e oferecer e colocar isso para vocês. São metodologias que deram certo para muitas pessoas e que provavelmente vai dar certo para vocês. Então, nesse período, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que tinha muita gente, que tinham muitos econegócios, que essas pessoas tinham altíssimo valor de contribuição para a sociedade, mas que essas pessoas tinham muita dificuldade em vender seus ecoprodutos. Então, na época, eu criei um curso chamado... Primeiro, eu criei uma cursoria para ver se fazia... E, ó, gente, o que eu vou descrever agora, para quem é empreendedor, é importante que saiba, né, que nem a gente fala das startups. Muita gente copia as startups agora. Qual é o processo de uma startup? Você tem uma ideia, você encontra uma solução que você quer colocar para o mundo, aí você diz, bah, isso pode se transformar num produto do seguinte formato, eu vou tentar vender esse produto, ou esse serviço, essa oferta, e daí eu vou para o mercado e eu valido. O que a gente costuma falar? Ah, testa rápido para errar rápido. Porque é muito raro você começar um econegócio e acertar de primeira. A não ser que você esteja pegando um modelo de negócio que já exista, e daí você pode copiar tudo. Existem, inclusive, alguns nichos que a gente chama de nicho black. O nicho de finanças, que ensina, né, você economizar. O nicho de emagrecimento. São nichos que pode ter muitas pessoas no mercado, que cada um com a sua linguagem diferente, com o seu jeito de se comunicar, vai fazer e vai dar certo. Porque tem muita demanda. Outro nicho que a gente costuma dizer que é um nicho black é o das grávidas. Porque todo dia alguém amanhece grávido.
Então, são nichos que vão girando os clientes, que vão girando pessoas que compram constantemente, então a tua tendência de dar certo é muito maior. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo essa migração. Um momento que eu parei de focar em ensinar lixo zero, em ensinar gestão de resíduo, e passei a ensinar despertar o desejo de compra. E o que me qualifica para estar aqui falando sobre isso? Bom, antes de trabalhar com gestão de resíduos, antes de trabalhar com lixo zero, com rejeito zero, eu trabalhei por 20 anos no comércio exterior, que é um mercado muito rápido, muito sagaz, e eu trago toda essa bagagem. Na época eu era gerente desse escritório, gerente operacional e comercial, saí de um mercado com concorrentes com mais de 20 anos como líder de mercado, e quando eu comecei a trabalhar com gestão de resíduos, também eu via centenas de consultores do sistema lixo zero, com as mesmas bagagens de informação que eu, sem conseguir vender. Enquanto isso, eu estava atendendo clientes com cada sessão que eu vendia para a Justiça Federal, para alguns clientes corporativos, cada sessão era mais de 15 mil reais. Então, como eram sessões corporativas, eu fazia programas de um ano inteiro, e isso me fez perceber que eu conseguia fazer de uma maneira que o cliente dê valor. Por que as pessoas me pagavam mais do que pagavam para outros consultores? Ou por que as pessoas aceitavam me contratar e não aceitavam contratar outros consultores? O que eu faço de diferente nisso? Então, a base, o princípio de tudo que vocês vão ver aqui, tudo que vocês vão ver no método Sustente-se, tudo que vocês vão ver na rede Empreende Verde, é colocar o cliente no centro, entender o seu cliente e criar soluções para essa pessoa. É isso que vai fazer com que você tenha vendas em larga escala e que você tenha um produto valorizado pelo cliente, que é uma das coisas que muitos donos de negócios sustentáveis reclamam sobre as suas atividades, né? Reclamam do que a gente está falando. Então, por essa ser uma das principais observações que eu vejo de donos de negócios sustentáveis, eu foquei em ensinar vocês despertarem o desejo de compra pelos seus ecoprodutos e aumentarem vendas. O que vocês vão ter na aula de hoje especificamente? O que vocês vão ver aqui nessa reunião aqui, nessa aula de hoje, são 14 atitudes que às vezes a gente tem sem se dar conta e que acabam boicotando o nosso econegócio. Então, essas 14 atitudes eu listei observando donos de negócios desde o ano de 2012, né? Porque daí eu comecei a atender na época do Todo Lixo é um Erro de Design, eu já atendia a Revoada, a Insecta Shoes é uma das fábricas que nasceu com a minha assessoria. Empresas de renome hoje, lá atrás, 10 anos atrás, estavam nascendo e me diziam, Fá, me dá uma ajuda aqui. Então, eu já instintivamente, sem saber que eu ia trabalhar só com negócios sustentáveis, eu comecei a atender essas empresas, então eu falo com donos de negócios sustentáveis desde o ano de 2012. E daí, o que eu fiz? Eu fui colecionando essas informações, eu fui trazendo tudo isso para que você não caia nesse mesmo erro, para que você perceba que você tem informação e faça de uma maneira diferente. Então, essa aula é isso que a gente vai fazer. Então, qual é a transformação que eu espero de vocês aqui? Eu vou sugerir que vocês tenham um papel e caneta, porque o que a gente vai fazer aqui é um checklist. Essas 14 atitudes, eu quero que vocês marquem um ponto para cada erro desses que vocês estiverem cometendo. Porque vocês vão ter uma classificação. Se você atingir de 0 a 4 pontos, você tem lá uma classificação que eu vou mostrar no final dessa aula. Se você for de 5 a 9 pontos, você tem a segunda classificação e o que você precisa adotar nessa aula. E depois, se você tiver mais de 9 pontos, você também vai ter uma classificação e as orientações sobre o que fazer nesse caso. Então, tenham papel e caneta, façam um quadradinho ali, ó. Coisa 1. Aí faz um checklist mesmo para você ver quantas dessas 14 atitudes você está adotando sem se dar conta que está não ajudando você a aumentar as vendas do seu ecoproduto. Então, é sobre isso essa aula. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, do meu Xmind, só para vocês enxergarem como é que tá esse conteúdo e entenderem a minha dinâmica aqui. Mas como é ruim de vocês lerem, eu não vou deixar. Então, tá aqui, ó. Eu fiz um Xmind, que é um mapa mental. Então, aqui tem as 14 coisas que boicotam as vendas dos seus ecoprodutos, e eu vou listar uma dessas coisas aqui com vocês, e vou explicar como que a gente elimina esse erro. Então, só para vocês visualizarem, é esse conteúdo que a gente vai passar por aqui. A primeira coisa que vocês têm que anotar ali é o quadradinho número 1. Você boicota as vendas do seu econegócio se você é o tipo de empreendedor que mais sensibiliza o cliente a respeito de sustentabilidade do que foca em vender o seu ecoproduto.
que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que acha que para vender tem que sensibilizar, tem que mostrar quanto sustentabilidade é importante, e esse é um processo de educação muito longo. Eu entendo que se vocês ampliarem o volume de vendas dos seus ecoprodutos, a gente está fazendo muito mais bem para o meio ambiente do que se a gente estiver trabalhando no processo de educação. O processo de educação é importante? Sim, é importante. Ele é valioso? Sim, ele é valioso. Mas talvez ele não seja a melhor ferramenta para você usar na hora de vender. E daí você vai me dizer assim, Fabiola, mas se eu vendo um produto sustentável e eu não estou sensibilizando, eu estou fazendo o quê? Qual é o tipo de comunicação que eu tenho que ter para vender? Bom, esse é o momento que eu quero que você pare e faça uma lista, listando todas as coisas que você pode falar sobre o seu ecoproduto que não usem um argumento sustentável. Se você conhecer alguém que não é sustentável e você tiver que vender o seu produto, o que você vai falar para essa pessoa? Então, o que você precisa é não ficar mais sensibilizando o seu cliente do que vendendo o seu produto. Para você vender o seu produto, é importante que você liste os benefícios que o cliente tem ao consumir o seu produto. E aqui é muito importante, não é o mundo. Porque quando as pessoas me dizem, que nem a Lavínia, trabalho com resíduos, trabalho com lixo, ela vai dizer, mas o mundo fica mais limpo, o mundo é mais econômico, é mais inteligente, a gente poupa matéria-prima. Tá, isso tudo é benefício do mundo. Qual é o benefício do teu cliente? Ele pode fazer dinheiro a partir de resíduo? Não, hoje resíduo não tem valor comercial. Então, ele vai melhorar a sua imagem institucional? Talvez sim. E daí, como é que ele faz isso? Uma das coisas que eu trabalho com os meus clientes é a comunicação visual. Então, você acaba entrando, você faz lá um cartazinho, comunicando todo o bem que ele faz. A tendência desse cliente fidelizar num produto como esse é muito maior do que se você não criar comunicação visual. Por quê? Porque o benefício dele é ser bem visto pelo cliente dele. Como que as pessoas vão ver esse benefício que ele está fazendo? Como que eles vão saber que essa pessoa está comprometida? Então, a primeira coisa que você vai assinalar para não boicotar o seu econegócio é deixar de focar em sensibilizar o seu cliente e focar em mostrar os benefícios do seu produto. Segundo quadradinho de um checklist das 14 coisas que boicotam o seu econegócio. O segundo quadradinho é você comunica mais como o seu ecoproduto faz bem para o mundo do que como ele faz bem para o seu cliente. Aqui, você talvez não esteja nem tão focado em sensibilizar. Mas na hora de vender seu ecoproduto, você mostra que ele tem menos impacto ambiental, que ele não agride os animais, que ele salva a biodiversidade para as futuras gerações, e tudo isso são benefícios que o mundo tem com o produto. Mas onde que entra o seu cliente? O que o seu cliente ganha? Ele tem mais economia? Ele tem mais saúde? Qual é o benefício da pessoa que compra? E daí, quando eu estou vendendo para uma empresa, eu vou pensar nas vantagens daquela empresa. Se eu estou vendendo para uma pessoa, eu vou pensar nas vantagens daquela pessoa. Então, a segunda coisa que você tem que inverter é comunicar mais o benefício que o seu produto faz para o seu cliente do que o benefício que o seu produto faz para o mundo. Esse é perder um pouco da vaidade de ficar focado em sustentabilidade, que é uma das coisas difíceis, porque a gente tem muito orgulho em levantar essa bandeira, em estar fazendo esse papel. E, nesse momento, eu desafio muitos dos clientes a pensarem, encontrarem argumentos focados no cliente, porque isso é o que vai trazer dinheiro para o seu bolso. E daí, existe dentro do método Sustente-se uma coisa chamada rastreabilidade pavão. Essa é a segunda coisa que você vai olhar. Você vai colocar toda essa informação na rastreabilidade do seu produto. Porque eu não estou dizendo para você esconder que você faz sustentabilidade, nem deixar isso omisso. Mas você vai comunicar isso na sua etiqueta. E vou te dizer uma coisa. No momento que você não for mais aquela pessoa que fica gritando, tentando explicar sustentabilidade, sensibilizar muita gente, porque essas pessoas não estão necessariamente conectadas com isso, e que você coloca isso na sua rastreabilidade, é muito comum, mas muito comum mesmo, que o cliente, quando vê isso, ele se surpreenda e ele posta no Insta. E daí, aquela mesma informação que você ficava repetindo, que parecia que ninguém escutava, quando aparece na sua rastreabilidade e cai na mão de um cara sustentável, essa pessoa fica tão orgulhosa que ela passa a comunicar por você. E daí vocês vão perceber que o efeito que tem quando alguém faz esse papel por você é muito maior do que você tentar ficar,
trazendo essas informações sobre o seu próprio produto. Então, você acaba gastando muito menos energia para vender e as pessoas passam a comunicar tudo isso por você. Então, esse é um efeito colateral que a gente nem previu que ia acontecer, mas as pessoas que adotaram esse procedimento, né, que começaram a comunicar mais o benefício do cliente, perceberam que na rastreabilidade essas pessoas acabavam falando, tomando a voz da marca. Então, é muito legal quando isso acontece. Então, segundo quadradinho, se você é o cara que comunica mais o bem para o mundo do que para o cliente, assinala, faz um pontinho. Então, nessa pontuação, vocês têm de 1 a 14 pontos, e cada vez que você fizer, né, um desses procedimentos que eu estou mostrando que boicotam o seu negócio, você dá um pontinho ali, para no final dessa aula saber a sua pontuação e entender o que você tem que fazer, saber a sua classificação no mundo e entender como mudar isso. Vamos então para a terceira coisa do nosso checklist. A terceira coisa, né, que eu costumo ver por aqui são pessoas que têm um econegócio por aspas, vou colocar aqui por hobby. Porque são pessoas que gastam muita energia, que estão sempre com a agenda cheia, que estão sempre lotadas de atividades, mas que vender, que é bom mesmo, não acontece muito. Então, é aquele tipo de empreendedor que eu costumo dizer que ele brinca de escritório. Porque ele se ocupa em ficar criando, confeccionando suas ofertas, mas nunca foca em vender. E daí, gente, se você tem um negócio, em algum momento você tem que parar e pensar qual é a estratégia de venda, quanto o mercado está cobrando, o que os outros concorrentes que eu tenho que oferecem essa mesma coisa colocam no mercado. Qual é o lugar, qual é o posicionamento de mercado que eu posso estar que vai pagar o melhor preço pelo meu produto? Isso não é uma coisa que acontece no acaso. Você pensa isso. Quando a gente passa pelos passos do método Sustente, dos passos que você dá para tornar seu ecoproduto altamente vendável, você define um cliente-alvo. Um dos critérios do teu cliente-alvo é que essa pessoa existe em grande volume no mercado. Um segundo critério que aparece nessa aula é que você, como vendedor, tenha alto valor de contribuição para essas pessoas. É isso que me coloca numa posição que eu fico muito confortável de ensinar vocês a venderem, porque eu tenho alto valor de contribuição no que eu estou oferecendo para a comunidade. Eu estou melhorando a vida das pessoas porque eu tenho muitas coisas para agregar. E é assim que você tem que se sentir. Então, vamos pegar o exemplo de um brechó, né? Que hoje de tarde eu conversei com uma menina de brechó e ela disse assim, mas as pessoas não dão valor, e brechó tudo igual, e daí aquelas peças são baratas. E eu disse assim, olha, primeiro que brechó não é tudo igual, tanto que tem alguns brechós que são high ticket, e tem os brechós que são baixo ticket. Mas o que eu ensino aqui um brechó a fazer? Afunilar. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tá vendendo só roupa de renda. E daí, só chegam clientes que já se interessam por renda. A peça que antes ela vendia por 5, 10 reais, agora ela já vende por 20, 30. E dependendo de como ela se comunicar, ela pode vender por 50, 60. Tem uma outra menina que também, se investigando, sabendo das coisas que ela gostava, onde é que ela tinha alto valor de contribuição, ela disse, eu amo melancia. E daí, ela mudou o brechó dela e ela fez o brechó da melancia. Essa menina, ela chega a vender as peças delas por mais de 100 reais. Calcinha de melancia, meia de melancia, porque só chega para ela um público que se interessa no que ela tem para oferecer. Aqui tem o Gil Sarati falando, nichar é sempre uma forma boa de aumentar o ticket médio. Exatamente. E não é nichar de qualquer maneira, vou vender, então tá, então vou escolher a galera high society porque paga mais. Talvez você não tenha um alto valor de contribuição para essas pessoas, e daí ao invés de você conseguir valorizar o seu passe, você vai se desvalorizar. Então, o método Sustente passa por esse autoconhecimento de eu entender qual é meu hobby, qual é a minha habilidade técnica, qual é a minha bagagem de informação, quais são as coisas que me interessam, para daí juntar tudo isso dentro de uma panela e colocar isso no meu produto. Eu, quando venho aqui ensinar um produto, vender um curso que se chama Sustente, eu tenho na minha bagagem 20 anos de gerente comercial, milhares de cursos de técnicas de vendas, sou gerente de projeto de formação, fui gerente numa multinacional por mais de 20 anos, sei lidar com pessoas, sei lidar com a equipe, fazer contratação. Eu não vou te ensinar a se sustentar
se eu não tivesse isso na minha bagagem. Esse é o valor de contribuição. Eu acho que eu coloco muito mais produtos sustentáveis no mundo, ensinando a vender, do que efetivamente só falando sobre lixo zero, que nem era antes. E eu descobri isso da mesma maneira como eu ensino vocês, com toda essa bagagem de autoconhecimento, para trazer um produto que tenha alto valor de contribuição para a sociedade. Então, é isso que você vai fazer. Então, assinala aí. Se você é o tipo de pessoa que está sempre sem agenda, que está sempre fazendo produtos, criando coisas, mas que não para na sua tarde e diz, eu vou vender assim, assim e assado para tal pessoa, por tal valor, não faz uma estratégia de vendas, não passa horas no telefone angariando novos clientes, você está com um problema. Então, o que você tem que fazer aqui? Aqui eu até, para inverter essa lógica, não sei quem aqui conhece, mas existe o princípio de Pareto. No princípio de Pareto, o estudo mostra que 20% das suas ações trazem 80% dos seus resultados. Eu tenho milhares de coisas para fazer, mas hoje, por exemplo, foi um dia, pegou fogo no poste na frente da minha casa. Eu venho anunciando essa aula há semana para alguns grupos. E daí pegou fogo, queimou os cabos da net, queimou tudo, não tinha nem luz, nem internet. O que eu pensei? Bom, eu não vou sair de casa sem mandar o lembrete da aula antes, porque não adianta eu fazer toda essa correria se as pessoas não lembrassem que tem essa aula, se elas não colocassem seus despertadores. Então, hoje, durante todo o caos que foi o meu dia, eu foquei em fazer uma boa comunicação dessa aula. A quantidade de pessoas que entrou no grupo de WhatsApp, onde eu ia liberar o link da aula hoje, no fim da tarde, foi maior do que os últimos 5 dias. Porque é o momento. Então, as pessoas tendem a tomar essa decisão em cima da hora. Então, o meu foco era, pode cair o mundo, mas eu não ia deixar de me comunicar. Então, vocês têm que identificar qual é a coisa, aquela coisa que eu preciso fazer para aumentar os meus resultados. Então, são 20% das suas ações que vão garantir 80% dos seus resultados. Vale a pena você adotar esse raciocínio na sua cabeça quando a gente está falando em vender. Vamos lá, quarta atitude que pode estar boicotando o seu econegócio sem que você perceba. E daí aqui são pessoas que muita gente vai se identificar, que é o que eu chamo de pessoas que fazem uma venda passiva. São aquelas pessoas que até vendem, mas que só vendem quando estão em feira, ou vendem por indicação, ou que vendem, mas que na realidade não fazem ideia do que aconteceu exatamente para que essa pessoa consiga atingir vendas. Então, se você não tem clareza do que você faz para atrair uma pessoa que nunca te viu e fazer ela desejar seu ecoproduto, significa que você não tem um processo de vendas estruturado. E eu recomendo fortemente que você descubra isso. Atrair cliente é uma ação diária. E agora, tem muita gente se dando bem na internet, que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. A internet demanda muito ritmo, muita aceleração, muito raciocínio, assertividade, teste. Então, não quero dizer que é fácil. Mas por que as pessoas estão se dando tão bem na internet? Porque depois que você descobre a mão do que você faz para atrair um cliente novo, você patrocina aquele que nem das minhas campanhas de Me Segue, eu tenho um único post que trouxe 50% dos seguidores da minha página. Isso depois de 2 perfis hackeados, depois de ter feito tudo errado. Mas depois que você descobre qual é o arco narrativo, você facilita. Mas precisa passar por esse processo. Eu preciso ter clareza de o que eu coloco no mercado que faz a pessoa dizer, nossa, eu quero esse troço aí. Então, o que eu quero dizer é que se você tiver que se mexer para achar 10, 20, 30, 50 ou 100 clientes a mais, e se você não souber exatamente o que fazer, você faz o tipo de venda passiva, que é aquele tipo de venda que você mais ou menos quase que não sabe como é que ele acontece. Então, você tem que sair desse lugar. Eu tenho hoje muitos clientes que estão preocupados com o seu fechamento, em como que vai. Isso aqui é outra coisa muito importante que eu vou falar. Que eles ficam pensando, mas como é que eu escrevo minha proposta? O que eu faço para minha oferta ficar irresistível? Como é que eu faço o cara fechar comigo? E eu digo, peraí, vamos olhar para o teu processo. Quantas pessoas você está captando para esse processo? Quantas pessoas estão vindo para você fazer essa oferta? Porque a venda, todo mundo fala, é um funil de vendas. Se você captar 100 pessoas, talvez 10 comprem. Aqui o Gil Sarete falando, gosto da frase, o problema da venda do presente é um problema de comunicação do passado. Exatamente. É exatamente isso. Porque se eu não soube o que comunicar e não soube o que fazer para atrair uma pessoa a comprar o meu ecoproduto, eu estou com um problema. E daí, aqui,
pensa nisso, tem muita gente que me diz exatamente isso. Ai, fala, mas qual é, como é que eu escrevo a proposta? A proposta tem estrutura? Tem estrutura. Existe uma aula que se chama Protocolo da Oferta Irresistível, dentro do método Sustente, que vai te dar uma sequência de informações que vai aumentar a tua chance de conversão. Mas não adianta você ter a oferta perfeita se poucas pessoas chegarem até você. Se poucas pessoas estiverem interessadas no que você tem para vender. Então, o seu objetivo aqui, se você hoje está vendendo e não sabe exatamente o que faz, assinala mais um pontinho. Esse é o quarto hábito que você tem que pode estar boicotando o seu econegócio. Como é que você muda isso? Você tem que saber exatamente o que falar para um completo desconhecido querer comprar o seu ecoproduto. Você tem que saber o que você vai mostrar, que você vai dizer, por exemplo, pessoal do lixo zero. O que eu fazia? Vamos pegar um post de 3 frases. O que eu posso dizer para alguém que nem sabe que eu vendo lixo zero, mas que eu quero sensibilizar. Então, a primeira frase que eu vou colocar lá é: tá cansado de tanto lixo? Só vai vir para esse post quem tá cansado de muito lixo. Aí, qual é a segunda coisa que eu vou colocar? Vamos supor que é um carrossel. Segunda frase que eu vou colocar nesse carrossel. Você sabia que existem espaços, territórios lixo zero? Só de eu colocar, você sabia que existem no Brasil, existem mais de 100 condomínios lixo zero na cidade de Florianópolis, que é uma verdade, por exemplo, é uma coisa que eu poderia colocar. O cara vai dizer assim, lixo zero? Ele já vai se interessar, ele vai dizer, nossa, eu quero esse troço aí. Aí, na terceira frase, eu posso colocar, se você quer saber como ter o seu próprio território lixo zero, me chama no direct. E em 3 fases, eu peguei uma pessoa que está incomodada com lixo e transformei ela num possível cliente. Então, é esse tipo de estrutura que eu preciso criar sobre o meu produto que vai fazer com que pessoas desconhecidas tenham vontade de comprar meu produto. Se eu pegar, por exemplo, o que eu vendo hoje, o que eu coloquei hoje para atrair vocês? Eu disse, olha, existem 14 coisas que donos de negócios sustentáveis fazem que boicotam seus econegócios. Quer saber quais são? Eu vou apresentar numa aula e você vai poder se beneficiar para eliminar isso da sua vida. Eu vou falar para as pessoas, olha, existem 14 coisas que eu aprendi desde o ano de 2012 que os empreendedores fazem errado. Se você quiser saber quais são e parar de fazer elas, vem para essa aula comigo. Eu trago algo de interesse do meu cliente. E hoje eu vou mostrar coisas, eu vou mostrar transformações dos meus clientes que alguns de vocês vão dizer, nossa, talvez esse curso sustente aí me interesse. E então eu estou elevando o nível de consciência de algumas pessoas para talvez quererem o produto que eu tenho para oferecer. É a mesma coisa que eu ensino vocês a fazerem. Então, essa é a quarta coisa. Vamos lá, checklist número 5. Quinta coisa, vão colocando aí suas pontuações. A quinta coisa é o seguinte, são pessoas que entram para dentro dos seus econegócios, que tratam ele como um passatempo, passam o dia ocupados com muitas agendas, criando produtos, desenvolvendo novas ofertas. Eu tenho uma aluna que faz sapato, que eu vejo ela ama o processo de criar. Então, ela está sempre envolvida com o Senai, com o Sesc, e daí ela faz o tecido, é de fibra de banana, e daí ela conhece as tecelãs, e ela vai para o meio do mato, e tudo aquilo é muito empolgante, mas ela fabrica e ela vende. E ela odeia entrar no processo de venda. Então, é aquela pessoa que também leva o seu econegócio como um hobby. Então, a quinta coisa é pessoas que têm um econegócio para se entreter. Se você tem um econegócio e você não parar e estruturar seu processo de venda, se você não souber, esse é o preço, isso aqui tá no mercado. Por exemplo, o tênis dela é um tênis que, por ser de fibra de banana, tecido individualmente, feito por um artesão, com os cortes italianos, ele é um produto de high ticket. Qual é o lugar que ela vai vender isso? É para o cliente final? É para uma boutique? Aonde que ela vai fazer o escoamento dessa produção? Alguém tem que parar e pensar nisso. Então, é uma das alunas que eu tive que chegar e dizer, olha, vamos lá, tem que pensar no processo de venda. Seu produto não vai só porque teu tênis é lindo e o tênis dela é maravilhoso e que traz toda essa bagagem maravilhosa, ele não se vende sozinho. Infelizmente, os nossos ecoprodutos maravilhosos não se vendem sozinhos. A gente precisa parar e pensar nesse processo de vendas. Então, a quinta coisa é isso. Você não deve levar o seu econegócio como um hobby, como um entretenimento, como uma ocupação. Você tem sim que em algum momento parar e estruturar um processo de vendas claro, objetivo e com estratégia. A sexta coisa que você vai colocar ali um quadradinho, e daí aqui, gente, eu não vou falar de política, eu não tenho lado, nunca vocês vão escutar uma opinião política minha, porque
o tipo de coisa que eu trabalho, que inclusive eu escrevo normas técnicas para a BNT, eu não me posiciono politicamente porque isso pode fechar portas de alguns trabalhos. Então, eu tenho minhas convicções, mas o que eu vejo em muitos donos de negócios sustentáveis são pessoas que, com esse sistema horrível que está acontecendo, né? Independente da bandeira, a gente está vivendo tantas coisas difíceis que a pessoa fica tão antissistema que ela se boicota. Nessa característica, nessa atitude que boicota o seu econegócio, eu vejo pessoas que odeiam o governo, que odeiam lidar com impostos, que odeiam falar de burocracia. E pior ainda, tem gente que nem chega a fazer o registro da sua ecomarca, não tem CNPJ, não emite nota fiscal, atua no mercado informal só para não se incomodar com licenças de operação, só para não ter que seguir as burocracias. Isso é um boicote que quem não tiver registrado, quem não tiver com CNPJ, quem não emitir nota fiscal, nunca vai chegar, nunca não, mas com muito mais dificuldade vai ter um econegócio que vai crescer, que vai ser próspero. Eu tenho clientes que já faturaram milhões de reais com gestão de resíduos em Porto Alegre. E a menina começou recolhendo lixo orgânico em baldinho. Então, eu não quero que vocês entrem nesse mercado, e aqui eu costumo acompanhar a velocidade de cada um, mas pensando pequeno. Eu quero que vocês pensem grande. O trabalho do Sustente é te levar de 0 a 30 mil reais de faturamento com um processo estruturado. E assim, a Fernanda, que é uma das meninas que eu vou mostrar, ela já ultrapassou 35 mil reais de faturamento por mês há muito tempo. E ela continua seguindo o método Sustente. Mas agora ela já tem discernimento, ela já consegue caminhar sozinha, ela já sabe o que fazer. Então, o meu trabalho com vocês aqui é estruturarem vocês para irem de 0 a 30 mil reais de faturamento. Mas muitos vão ultrapassar 100 mil reais de faturamento por mês. Para isso, não adianta a gente ser tão antissistema. A gente tem que entrar, tem que ter CNPJ, tem que emitir nota fiscal, tem que sair do mercado informal. Precisa se organizar com isso. É necessário, não tem como ser diferente. Então, a sexta coisa, se você é do tipo que é tão antissistema que não se organiza com a parte burocrática, marca mais um pontinho ali nas tuas atitudes de auto-boicote. E aqui eu quero que vocês parem para pensar que dinheiro é uma energia de troca. E que você vai ficar muito mais satisfeita e realizada quando a sua energia, a energia que você coloca nesse trabalho, for remunerada à altura. Dá uma sensação de satisfação, de realização pessoal, de autoestima, de amor próprio, que é indescritível. E para que você chegue nesse estágio, é necessário que exista uma formalização, uma organização de como fazer essas coisas. Não tem como ser diferente. É necessário. Abrindo o Trello. Para vocês saberem, inclusive, esse conteúdo, esse Trello que eu estou abrindo é um quadro que quando vocês entram no método Sustente, vocês têm esse quadro, vocês ganham o link dele para colocarem todas as respostas dos seus econegócios dentro desse Trello. O Trello é uma ferramenta gratuita de organização corporativa ou pessoal, né? Cada um faz o quadro da maneira como quiser. E nesse Trello tem todo o esquema, todos os passos do método Sustente, tudo que vocês aprendem, vocês conseguem salvar aqui. Eu, inclusive, depois de abrir ele, vou dar uma mostradinha para vocês como é que ele é por dentro. Operação anula igual contra, abrindo o Trello. Deixa eu até mostrar, então, compartilhar minha tela para vocês entenderem como é que é o Trello. Para vocês enxergarem, esse daqui é o Trello por dentro, tá? Para vocês saberem, ele se chama board secreto da Operação Dolce Vita, onde tem todos os passos do método Sustente. Então, passo 1, você é autoral, onde você se investiga aqui, Ikigai, hobby, suas bandeiras, seus temas de estudo, tudo isso tá lá no curso e você vai passando para cá as suas respostas. Aí o passo 2, o seu cliente-alvo, que você define seu cliente-alvo, aí você pensa o que você vai falar com ele, quais são os inimigos em comum, qual é seu lema, qual é a rastreabilidade do que você faz que você vai ter deixado, qual é o legado que você está construindo com essas pessoas. Aí você vai para o passo 3, tá faltando um quadro aqui, passo 3, deixa eu puxar para cá. Sua solução autoral, aí aqui você vai pensar como é que é o produto, o que ele tem de detalhes. Por exemplo, eu criei um curso de vendas, o que ele tem de detalhes? Ele tem um Trello, ele tem aulas ao vivo, ele tem uma comunidade. Aí aqui, como é que eu decido o que eu vou vender? Pensando em vocês, eu olho os sonhos de vocês, os pesadelos. Tem muita gente que me diz, eu odeio porque eu empreendo sozinho, e daí tem que tomar as decisões sozinhos, isso para mim é um inferno. Aí a gente tá em rede. Você tá em crise, vem pra rede. E daí a gente, né, esses dias a menina perdeu a marca dela e a gente tava pensando juntos. Enfim,
Aqui vai seguindo, ó, são 10 passos. Então, aqui tem todo. Quando chega no final, ainda tem, ó, um quadro de planejamento estratégico, a visão, missão, seu negócio, seu posicionamento estratégico, seu posicionamento autoral, aqui é onde a gente faz uma análise SWOT, sua estrutura de vendas ativas, o que eu preciso, né? Que nem eu falei, vocês têm vendas passivas, o que eu preciso para ter uma estrutura de vendas ativa? Então, tá tudo aqui nesse quadro. Uma das coisas aqui nesse quadro de Trello que vocês estão vendo, aqui embaixo, ó, tá o checklist da sua marca sustentável, que é essa operação, anula o gol contra. E daí aqui é onde vocês entram e vem as 14 coisas listadas para fazer o checklist. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu faço, isso eu não faço. Então vamos lá, nós estávamos no passo número 7. Ó, esse daqui é como é o checklist dentro de você, para vocês colocarem direitinho, né? Então aqui, ó, número 7. Você chega a pensar em deixar as vendas de seus produtos de maneira informal. Tá, esse aí já foi, então. Passo número 8 dos auto-boicotes. Você não vê utilidade em escrever suas metas e estratégias. Isso é uma das coisas que eu vejo muitas pessoas se boicotando porque elas simplesmente não fazem. E daí, quando você não cria metas, eu quero dizer que, né, sem um plano de ação, a guerra já está perdida. É óbvio que esse plano de ação não vai resistir às batalhas. A gente acaba mudando, as coisas acabam mudando, mas é necessário escrever um plano de ação, é necessário escrever metas. Quando eu não tenho uma meta, se eu disser assim, então tá, abri um econegócio, eu não sei mais nem quanto eu quero faturar. Agora, se eu disser, eu quero faturar 10 mil reais por mês. Para eu faturar 10 mil reais por mês, sabendo que o curso Sustente custa R$ 797, isso significa que eu preciso fazer 8 vendas por mês para conseguir 10 mil reais por mês. E daí, para eu conseguir 8 vendas por mês, eu tenho que atingir um determinado número de pessoas novas todos os meses para conseguir fazer essa quantidade de vendas. E daí, eu vou, através desses cálculos das metas, eu vou melhorando o meu raciocínio e eu vou fazendo com que tudo funcione. Então, é necessário que a gente tenha planos e metas bem elaborados, bem pensados, coisas que estruturam as minhas ações. Se eu disser, ok, eu vou trazer clientes novos todos os dias, eu vou trazer eles da onde? Então, eu posso pensar, vou fazer isso trazendo via internet, eu posso pensar, por exemplo, eu fiz um convênio, uma parceria com uma feira vegana de Caxias do Sul recentemente. Essa feira tem 98 pessoas expondo seus ecoprodutos. E de eu chegar num lugar que já tem referência, a minha aceitação é mais fácil. Então, uma das coisas que eu fiz foi isso. Eu falei com a menina e disse assim, quem sabe, Bruna, a gente junta as forças. Eu te dou de presente 1 hora de atendimento para os expositores da tua feira, para esse local que vai ser sorteado durante a feira, ter 1 hora do meu atendimento para a gente focar e estruturar o processo de venda desse econegócio, mas em troca tu deixa eu divulgar a rede, divulgar meu curso, divulgar as ações que eu tô fazendo, a própria aula, e ela disse, pô, pra mim é um baita negócio. Então, uma das coisas que eu faço é isso, me aproximar de lugares que já tem grupos fechados de negócios sustentáveis. E, normalmente, quem está expondo em feira são pessoas que têm vontade de vender, que têm produtos elaborados, que já estão no mercado. Eu não estou pegando só um cara que tem a ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu também coloquei na minha meta que algumas pessoas vão vir da internet. Das pessoas que chegam via internet, que chegam via Instagram, muitas delas estão ainda na fase da ideia do seu econegócio, ainda não começaram a vender seus produtos. Então, eu tenho pessoas em estágios diferentes, com objetivos diferentes, trabalhando, porque eu tenho metas claras. Eu sei da onde eu vou trazer o meu cliente. Eu coloquei isso no papel, eu criei uma estratégia. Para isso, eu tive que gravar anúncios, pensar nessa aula, pensar como é que eu vou atender minha comunidade, em que momento eu posso introduzir mais pessoas, como é que eu posso mostrar para essas pessoas que esse negócio é legal. Então, tudo isso que vocês estão assistindo aqui é pensado. Veio através de um planejamento estratégico, de metas estabelecidas, com estratégias que fazem eu realizar esse planejamento estratégico. Então, o ponto número 8 das atitudes que podem boicotar o seu econegócio é você ser aquele tipo de pessoa que não acredita em planejamento estratégico, que nunca faz suas metas, que não coloca nada no papel, que não elabora de onde vai vir as vendas, que tá meio que deixando a coisa acontecer mais solta. E isso te dá um poder de tiro, um poder de tração muito menor do que se você tiver elaborado tudo isso antes. Vamos lá, o ponto número 9
para quem está anotando ali o seu checklist das coisas que boicotam o seu econegócio, é não ter uma linha editorial, acreditar que linha editorial, que comunicação, que atrair clientes novos é coisa de empresa grande. E daí eu te pergunto, como que uma empresa pequena vai sobreviver? Vai sobreviver de feira? Quantas das pessoas, até se vocês quiserem compartilhar isso aqui, é um ambiente seguro para a gente trocar ideia, para a gente entender o que todo mundo passa, mas chega para mim muita gente que diz, eu pago às vezes uma taxa para estar na feira, mas daí eu chego na feira e eu não encontro necessariamente pessoas que compram o meu produto. E daí eu acabei pagando a logística, acabei pagando a entrada da feira, e eu chego lá e não é sempre que eu vendo. Então, como que você vai fazer isso se você não sabe o que comunicar? Onde comunicar? E daí, aqui eu dei antes o exemplo da internet, né, do Instagram, porque ela é uma ferramenta muito comum agora do pessoal usar, mas eu quero dar o exemplo do Marcelo. O Marcelo, ele é um aluno meu que ele vende é um curso para crianças saírem dos gadgets, né, do celular, da internet. E nesse curso dele, ele ensina essas crianças a pegarem brinquedos quebrados e refazerem os brinquedos e reelaborarem os brinquedos, criando coisas diferentes. E era tão difícil para ele explicar o que ele vendia, que se era difícil explicar, imagina vender. E daí eu fiquei pensando com o Marcelo, o nome do arroba dele se chama Dá Pra Recriar. Quem quiser depois ir lá olhar. Ele é de Curitiba. E eu disse, tá, Marcelo, mas você acha que existem outras pessoas no mercado que se interessam por isso? Ele disse, com certeza. E eu disse, mas quem que se interessa? Ele disse, os pais dos filhinhos dos meus, os pais dos colegas do meu filho do colégio provavelmente se interessem por isso, porque já escolheram uma escola parecida, tem os mesmos valores que eu. E daí a gente ficou conversando tanto sobre isso que eu disse pra ele, tá, Marcelo, então por que você não pede autorização para diretora de 3, 4 colégios de Curitiba que tenham esse perfil e diz que você vai fazer uma oficina de graça. E leva essas pessoas para lá para ver se tem liga, se você consegue vender. E foi isso que ele fez. Com um recado na agenda que os colégios autorizaram, que ele escreveu bem direitinho e tal, ele atraiu tantas pessoas que agora ele faz essas oficinas recorrentemente em Curitiba. E essa é uma coisa muito importante. Você precisa organizar a sua comunicação, uma linha editorial, e isso não é coisa de uma empresa grande. Você tem que saber aonde você vai se comunicar, com quem você vai se comunicar, o que você vai falar para essas pessoas. Vou dar um outro exemplo além do Marcelo. Eu tenho uma aluna chamada Fernanda, e a Fernanda, ela era uma arquiteta de luxo, e ela parou, né? Ela fazia lá os condomínios da cidade dela, que é Porto Alegre, fazia lá salão de festa, tudo de luxo, tudo maravilhoso. E daí, quando chegava na hora de fazer a parte do lixo, as pessoas diziam, põe lá uma salinha que eles se viram, eles vão dar um jeito. E ela ficava fervendo com isso. Ela hoje não é mais uma arquiteta de luxo, ela é uma arquiteta do lixo, a gente chama, porque ela abriu uma empresa de gestão de resíduos de condomínios em Porto Alegre. E daí, ela é uma das clientes que ela disse assim, eu não sei se eu vou continuar alimentando o meu Instagram. Porque o que ela fez? Ela fez convênio com as imobiliárias e ela chama os síndicos para uma reunião e apresenta que ela faz gestão de resíduos para condomínios, mostra o benefício, mostra como alivia a vida do síndico e ela não precisa estar no Instagram. Ela tem uma comunicação focada para esses caras. Então, como que vão ser essas reuniões? Onde que vão acontecer essas reuniões? Se vai ter chá, não vai ter chá? Aonde vai ser? O que ela vai comunicar? Qual é a ordem da informação? E daí chega no final, o que essa pessoa faz? Ela deixa o nome dela que está interessada ou já assina um contrato? Tem muitas coisas que ela pensou. Isso é um planejamento de comunicação. Então, eu preciso não só saber onde está meu cliente, mas qual é o lugar e o que eu vou falar para essa pessoa para que ela queira comprar de mim. Então, se você é do tipo que pensa que plano de comunicação, linha editorial é coisa para empresa grande, marca mais um pontinho ali nas 14 coisas que fazem seu ecoproduto ser boicotado pelas suas atitudes. Vamos para a coisa número 12. Uma das coisas que eu vejo aqui, e aí eu quero que você faça o quadradinho, são pessoas que nunca pararam para pensar numa estratégia comercial. Que dizem, não, mas eu não sei criar estratégia, né? E que se boicota e não cria estratégias para nada.
Existe, por exemplo, eu aqui tenho uma estratégia que me faz ter clientes via internet, eu tenho uma estratégia que me faz me comunicar com outros grupos de negócios sustentáveis, que me faz ter clientes mais facilmente, eu tenho uma estratégia que me faz permear as startups, porque lá tem muitas pessoas que precisam do tipo de ajuda que eu dou. Eu sou mentora, né, do Sebrae, de alguns programas de aceleração, e isso dá visibilidade às pessoas dizerem, nossa, agora a Fabíola quer, né, que era conselheira aqui em tal programa de aceleração, agora está com um programa dela de aceleração, ajudando só negócios sustentáveis, porque quando eu trabalho para o Sebrae, trabalho por outras entidades, nunca tem esse filtro. Não são só negócios sustentáveis. Não teve nenhum programa de aceleração, Impact Hub, nenhum que eu focava só em negócios sustentáveis. E aqui, dentro da página Empreende Verde, dentro da minha rede, é só negócios sustentáveis. Isso me dá mais proximidade, isso me dá mais propriedade de causa, isso me dá a chance de apresentar coisas e falar sobre abordagens ecochatas, por exemplo, que os outros tipos de empresários nem se dão conta que isso pode existir. A minha comunicação é direcional para o meu cliente-alvo. O meu cliente-alvo não é qualquer dono de negócio sustentável que está começando a fazer vendas, é um dono de negócio sustentável. Então, você tem que parar para pensar nisso. Você tem que entender como criar uma estratégia empresarial. E aqui, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, porque isso que eu vou falar é bem importante, que estratégia não é uma ciência exata. Presta atenção como é que começa uma estratégia. Qual é a primeira validação de uma estratégia? Você e a sua cabeça sozinhos vão pensar, eu acho que eu posso vender determinado produto para determinado grupo de pessoas, da determinada forma, por tal preço. E daí você vai pensar, e isso é uma hipótese. E ali é uma estratégia. Se você pensar um grupo de pessoas, um valor, e achar que lá você pode fazer mais de uma venda, é uma estratégia. Como é que você começa validando ela? É você com a sua cabeça. Você vai dizer, eu acho que essa é uma boa ideia. E daí você vai pensar mais e mais, e vai passar o banho, e vai passar um dia, você vai dizer, você vai continuar achando que aquela é uma boa ideia. E daí, se você acha que é uma boa ideia, você valida primeiro você e a sua cabeça. Aí você vai pegar, você vai trocar uma ideia com alguém. Você vai falar com seu marido, sua esposa, seu sócio, um amigo, alguém do mercado. E você vai dizer: olha, eu tive tal ideia. Você acha que é uma boa ideia? E a pessoa vai dizer: eu acho que é uma boa ideia. Daí você tem uma segunda validação da sua estratégia. Aí você vai evoluindo nisso de tal forma que vai chegar um momento que você vai estar no mercado. Você vai dizer, por exemplo, a Aline que está ali, né? Que está aqui, minha linda, querida aluna já do programa, que faz sabonetes. Ela vai dizer: eu acho que eu vou vender determinado sabonete durante o inverno que tem determinadas propriedades para tais pessoas por tal valor. Aí ela trocou essa ideia com a cabeça dela, ela chamou boa ideia, daí ela pensou com outras pessoas que acharam que é uma boa ideia. Quando é que você valida a sua estratégia, gente? Quando você chega no mercado. Aí você faz as ações que você pensou e alguém compra. Uma pessoa comprou através de uma pessoa desconhecida, não vale gente que está só te apoiando e tal. Se você pegou um total desconhecido, executou essa estratégia e essa pessoa comprou de você, pronto, a sua ideia foi validada. Aí agora o que você tem que pensar é como que eu faço para ganhar mais escala, para atingir mais pessoas com esse perfil, para melhorar minha comunicação, para fazer mais comunicações desse tipo. Então, uma estratégia começa com uma validação na sua cabeça, aí ela passa a ser uma boa ideia na cabeça de uma outra pessoa, até que você vai para o mercado. A sua ideia só vai estar validada quando as pessoas de mercado comprarem seu ecoproduto. É assim que funciona. Então, e daí existem estratégias no chat GPT, no Google, na minha timeline, as pampas. Então eu tenho, hoje só para, agora eu vou pegar uma estratégia de comunicação que eu uso muito. Como o meu produto, as pessoas que vendem produtos sustentáveis, muitas delas têm dificuldades financeiras, não têm o hábito de comprar cursos de vendas, o que eu criei? Eu tenho um blog chamado Empreende Verde, que conta vários cases de negócios sustentáveis. Eu tenho um podcast que a cada terça-feira que eu faço o podcast, eu trago um dono de negócio sustentável diferente para ele contar os bastidores da empresa dele, para você ver que é difícil, para você ver que é lutado, mas que funciona, que é um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo nos últimos 10 anos. E que se você está embrenhando num negócio sustentável e está com dificuldade de vender, talvez só falta você estruturar um processo de venda claro. Então, aí eu mostro, eu tenho um podcast, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma página no Instagram. Se você entrar nos meus destaques, tem aulas inteiras. Tem um destaque só sobre estratégia, tem um destaque só chamando tá difícil, mostrando todas as dificuldades que a pessoa enfrenta. Eu
encontro várias maneiras de não só apresentar meu conteúdo, mas apresentar de tal maneira que vocês vão entendendo, pô, é verdade, isso aqui acontece comigo, isso aqui tem por aqui, isso aqui também me atrapalha. E daí, com tudo isso, a pessoa vai elevando seu nível de consciência e vai vendo, bom, se isso ajudou tal pessoa, também pode me ajudar. São estratégias que eu coloquei no mercado, porque o meu jogo não é um jogo de curto prazo. Hoje vocês estão vendo esse movimento nascer e a gente está aqui com 7 pessoas em aula e começamos com 12, mas daqui a 10 anos vocês vão dizer, meu Deus, como era fácil o acesso à Fabiola. Porque daqui a 10 anos eu espero que tenha tanta gente nesse movimento que o meu passe vai estar elevado. Que para ter um atendimento de 1 hora comigo, que hoje é uma das coisas que determinado programa acaba recebendo como bônus, daqui a 10 anos vai valer uma nota 1 hora comigo pensando no seu econegócio. E como que eu vou fazer que isso aconteça? Mostrando aqui que eu vim. Pegando pessoas reais, como a Aline que está aqui, que é uma pessoa que já nas internas me conta quanto ela se beneficia, quanto ela está aprendendo, e mostrando que se ela raciocinar da maneira certa, ela vai vender mais com menos esforço. E é isso que eu espero para todos vocês. Espero que sobre muito para vocês de recurso financeiro, porque vocês sabem que passos dar para vender seus ecoprodutos. Então, quadradinho número 12 se você nunca parou para entender como criar uma estratégia empresarial, assinala esse quadradinho, porque é mais uma das atitudes que estão boicotando o seu econegócio. Vamos para a atitude número 13. Aqui vai entrar pessoas que não gostam nem de pensar, nem de falar, nem de planejar, nem de nada que tenha a ver com dinheiro. São pessoas que me dizem a seguinte frase, e aqui eu juro que eu queria que vocês estivessem com a câmera aberta para olhar bem no olhinho, porque acho que tem muita gente que deve pensar isso. Que as pessoas me dizem assim, eu queria trabalhar por amor e o dinheiro simplesmente aparecer, assim, plim. Quem aqui já fez isso? Não adianta, gente. A gente tem que pensar em dinheiro, a gente tem que ter custos na ponta do lápis. Cada registro, cada entrada, cada logística. A gente tem que ter isso registrado, entradas e saídas. Eu tenho que entender que um dos meus produtos tem uma margem de lucro maior do que a outra. Esses dias até, ontem eu estava conversando com a minha mãe dizendo pro meu irmão, né, em casa, isso, falando, o nono quando tinha o armazém, ele vendia a cerveja R$ 1 mais barato do que todos os outros hotéis. Por que ele fazia isso? Aí ela disse, mas ele tirava no sanduíche. Então, o que ele fazia? Ele diminuiu o lucro na cerveja, mas daí ele fazia sanduíche, fazia pizza, fazia pastel e aumentava o lucro. Então, o que ele fazia? Ele acabava, como todo mundo bebe cerveja, ele acabava sendo a pessoa que sempre tinha mais gente dentro do bar. Então, ele sabia que a margem de lucro dele, que era comido na cerveja, que os outros tinham como lucro, ele ganhava em outros produtos. Isso é uma estratégia pensada. Você tem que saber qual é a margem de lucro, principalmente quem vende produto. Porque você vai ter, talvez, um produto que te atraia, como a cerveja, e os outros produtos você vai ter uma maior margem de lucro. Só que daí o cara já ganhou confiança, ele já está dentro do teu estabelecimento, ele já virou teu cliente, ele já conheceu a qualidade do teu produto. Então, eu posso entrar por um sabonetinho e depois vender a linha inteira de cosmético, por exemplo, na casa da linha. Por quê? Porque a pessoa vai ganhando confiança. Então, esse raciocínio é necessário. Você não pode ser o tipo de empresário que diz, eu não gosto nem de pensar, nem de planejar, nem de organizar, nem de registrar dinheiro. Se você é um ecoempresário que está nesse patamar, assinala mais um pontinho para você ali nesse checklist de 14 atitudes que boicotam o seu econegócio. Chegamos na nossa última atitude que boicota o seu econegócio, que é uma coisa que se chama o complexo de vira-lata. O complexo de vira-lata é um fenômeno que foi descrito em 1958 por um jornalista brasileiro chamado Nelson Rodrigues. E ele foi descrito como a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. E isso eu vejo em centenas de donos de negócios sustentáveis. Pessoas que não conseguem dar o devido valor para o seu ecoproduto, para o impacto do seu econegócio. E, sinceramente, a gente está no Brasil. E quando vocês ouvem falar que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, quando a gente tem, por exemplo, a Lavínia ou alguém fazendo gestão de resíduos, essas pessoas não estão só vendendo um produto, elas estão prestando um serviço para a comunidade.
Eu tenho que saber valorizar isso. Eu tenho que saber colocar um valor para isso. Eu tenho que saber cobrar isso. E muitas vezes, por exemplo, eu tenho alunos que trabalham com câmara de pneu, forro de guarda-chuva. Não é o tipo de matéria-prima que você pega o telefone e diz: Oi, eu quero fazer um pedido de 100 câmaras de pneu. Não é. Elas tiveram que passar de borracharia em borracharia, descobrir quais eram os borracheiros que topavam separar a câmara de pneu, com que frequência elas podiam passar a buscar. Elas buscavam, elas faziam logística. No começo, elas mesmas lavavam essas câmaras de pneu, depois elas conseguiram quem lavasse. Elas foram de cooperativa em cooperativa, descobrindo quais eram as cooperativas que as mulheres aceitavam recolher o guarda-chuva para elas usarem o forro de guarda-chuva para fazerem seus insumos. As próprias mulheres das cooperativas que decidiram quanto que elas iam pagar por cada forro de guarda-chuva. Elas construíram todo um sistema de logística reversa. Isso, sabe que valor isso tem para uma prefeitura? Que valor isso tem social? Hoje eu tenho pessoas que chegam para mim dizendo: Bah, eu vi a tua live falando da menina que faz com forro de guarda-chuva, queria fazer aqui na minha cidade. Onde que eu consigo forro de guarda-chuva? Quando eu falo, não, você tem que começar do zero, a pessoa diz: Não, peraí, não é bem assim, não sei se eu tô afim. Então, a gente tem que entender o valor do nosso trabalho. E a gente tem que saber dar o valor do nosso trabalho. E a gente tem que saber cobrar o valor do nosso trabalho. E tudo isso tem que te colocar no extremo oposto do complexo do vira-lata, que é aquele cara que percebe que ele é um grande super-herói da sustentabilidade. E se vender dessa maneira, independente se eu vender ou se eu vender 5 coisas que melhoram o meio ambiente, eu tenho que saber dar valor para isso e comunicar a importância disso. Qual é o legado que eu estou deixando? Eu tenho uma aluna que ela já eliminou mais de 100 mil fraldas descartáveis, porque ela faz ecofraldas. O dia que ela parou para calcular, porque cada ecofralda que ela faz, elimina mais do que uma. Ela calcula em média que elimina 7 fraldas descartáveis. É mais. Mas a gente joga abaixo para não exagerar no número. Quando ela se deu conta que quando ela vendeu um determinado número de ecofraldas, ela eliminou 10 mil ecofraldas, que agora já está na marca dos 100 mil, aí que ela foi, caiu a ficha do legado que ela estava deixando. A gente tem que colocar em escala o legado, que nem eu tenho falado bastante com o Arthur. O Arthur agora ele fez o cálculo, ele disse: a cada coleção que eu faço, eu elimino 36 quilos de resíduo têxtil do mundo. Mas isso vira camiseta para ele, tá fazendo ele conseguir viajar ao Brasil dentro de uma Kombi, fazendo uma coleção de surf com tecidos que vinham do lixo. Então, é sobre isso, é a gente entender que as pessoas precisam dar o valor dos seus ecoprodutos, entender o seu legado, se colocar como super-heróis da sustentabilidade. Então, agora, gente, eu queria saber quem aqui marcou os pontos de 1 a 14. Se vocês quiserem revelar quantos pontos vocês fizeram, isso vai me fazer entender aonde vocês estão errando. E aqui é onde continua uma outra parte. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, o que a gente viu hoje? Uma coisa que eu chamei de operação anula o gol contra. Por quê? Porque as pessoas que entrarem no método Sustente, elas vão ter lá dentro do Trello esse checklist disponibilizado para essas pessoas poderem ir identificando, o que eu estou fazendo de errado e eu eliminando. A Regina dizendo assim: se contei certo, fiz 9 pontos. Então, agora você vai ver, Regina, onde é que você se classifica e eu vou te mostrar pelo Trello o que você tem que fazer. A Regina dizendo: adorei o conteúdo, obrigada. Tomara que você se beneficie de mais coisa. O que eu tô trazendo, de onde veio isso, tem muito mais. Então, o que a gente tem aqui? Quem fez de 0 a 4 pontos são pessoas que eu classifico com uma possibilidade de crescimento exponencial. Porque são pessoas que não estão cometendo tantos erros, que não estão se boicotando, que já estão encaminhadas, né? Até 4 pontos, pô, às vezes você não está pensando tanto em estratégia, ou você não está com um projeto de venda tão claro. É mais fácil de corrigir, porque são poucas coisas. Se você fez de 5 a 9 pontos, significa que você está numa classificação que eu chamo de coração bom, mas ruim de negócio. Porque significa que você tem 9 coisas que você está fazendo aí, que você está boicotando o seu econegócio. Que você poderia eliminar do seu comportamento, que você poderia eliminar do seu cotidiano. Agora, se você fez mais de 9 pontos, provavelmente você é o eco-chato de plantão. Provavelmente você está falando mais de sustentabilidade do que dos benefícios do seu cliente. Você está mais preocupado com os benefícios que o seu ecoproduto produz para o mundo do que para as pessoas que compram de você. E isso vai fazer com que você venda pouco. Não tem como ser diferente. Você vai conseguir saber que você precisa mudar
essas atividades. A Aline disse, eu acho que fiz um ponto, não consigo fazer e seguir um editorial ainda, mas já melhorei um tantão, hein? Você vai conseguir, Aline. Calma que... Agora, você recém desenhou suas coleções, você tá pegando a mão, eu tô te acompanhando de pertinho. Você, eu garanto que vai mudar logo, já com todas as ferramentas que tem. E daí, gente, o que que eu tô trazendo aqui? Esse é que eu tô mostrando para vocês, esse é um Trello, onde eu ajudo, né? Eu mando o link, você copia, para sua timeline, quando você compra o método Sustente, você copia esse Trello para sua timeline e tudo que você exerce lá no Sustente, você coloca a resposta aqui. E daí, dentro desse Trello aqui, que eu até mostrei antes, porque o Xmind não funcionou, tem esse checklist aqui, ó, com tudo que a gente tem. Aí você vai lá e você dá um tiquezinho aqui. Aí você diz, eu tenho o ponto 1, o ponto 2. Você faz um checklist para que nada passe da sua cabeça, para que você saiba o que você está errando, quais são as coisas que você tem que eliminar. E tudo isso que vocês estão vendo aqui são ferramentas disponíveis no método Sustente. O método Sustente, ele traz 10 passos para tornar a sua ecomarca altamente vendável. Então, começa com uma solução autoral, com um cliente que tem o objetivo de comprar seu ecoproduto. Isso parte de você pensar o que você tem para contribuir para a sociedade. Aí, descobrir essas 3 coisas aqui, que são as 3 mais importantes, aí sim eu vou para um posicionamento de mercado, mas um posicionamento de mercado que ninguém mais tem. Quantos cursos de vendas tem por aí? Mas quantas pessoas vocês conhecem que ajudam um dono de negócio sustentável a fazer venda? Porque você pode entrar na timeline que você vai fazer qualquer pergunta pedindo uma ajuda para vender seu produto que vai te ajudar. Já não são tantos, né? Então, eu tenho uma comunicação autoral, um arco narrativo, é tudo isso que eu ensino vocês a construírem, que tornam o teu produto um produto autoral best-seller. Ele é altamente vendável. E daí você faz uma oferta autoral totalmente diferente do que as pessoas veem por aí, e isso te coloca num quadro de alta performance em vendas. Depois de você passar por todo esse processo, você vai olhar, você vai entender tudo isso, e daí você vai otimizar o seu processo. Esse daqui é uma das partes de um dos passos para você parar de se boicotar. Então, existe toda uma clareza de raciocínio de o que eu preciso fazer hoje para melhorar o meu processo de vendas, para fazer o meu produto ser altamente vendável. Esse caso da Fernanda. Aqui, Eu cheguei a pensar, puta, será que eu tô viajando na maionese? Será que eu tô querendo muito? Será que eu tô com um sonho? Hoje a gente tem uma loja, né, uma órbita de produtos sustentáveis e a Tanga é o nosso principal produto. Eu já vendi, aliás, para pessoas por estar nessa rede. Já me convidaram para negócios, um marketplace só de coisas sustentáveis, porque me viram através de você. Então, você também está gerando esse movimento. Então, que bom ter você aí. Eu acho que ainda mais porque, além de tudo, além de você ser mentor, né, da estratégia, ainda de ecoempreendedores, né, empreendedores que querem ter isso na sua base do seu negócio. Gente, eu consegui isso porque eu estou aqui, ó, sendo mentorada pela Fabiola e tá com dificuldade? Vai nela. Então, por que eu trouxe o depoimento da Fernanda? Porque ela é uma pessoa que começou no método Assistentes menos de um ano atrás, e ela, em menos de um ano, foi de 0 a 35 mil reais de faturamento, usando o método Sustentes. E se você vai acompanhando os outros depoimentos dela, ela diz, aí eu não sabia criar o persona. Daí, quando eu criei o persona, o tal do persona não passava na minha loja. Mas daí eu peguei o Sustentes, adaptei a loja para quem passava por lá e fui atrás do meu persona. Então, ela usou as ferramentas do método Sustentes para ir de zero, de alguém, né, que nem ela fala aqui no começo, que ela diz assim, no começo eu pensei, pô, será que eu tô viajando na maionese? Por quê? Porque ela saiu de São Paulo, largou uma empresa com 50 funcionários para vender canga em João Pessoa. E daí, como que você vive disso e sustenta a tua família disso? Então, eu trago alguns exemplos de pessoas que foram tendo resultado ao longo do Sustente. Essa daqui é a outra Fernanda, é a arquiteta, aquela que era uma arquiteta de luxo e passou a ser arquiteta de lixo. Escuta o que ela tem aqui para contar. A maior dificuldade que eu tinha era não saber nada. Acho que não tem dificuldade maior que essa. Eu estava no estágio zero, né? Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia nada. A gente já está se separando em 23 tipos de resíduos encaminhando corretamente. E agora, eu não sei o que fez, sabe? Então, a minha realização, aplicando o método do Sustente da presente data, é ter a sobra organizada já funcionando. Acho que essa é a minha realização, né? Negócio sustentável, bem afinado. A sobra organizada, ela é a palavra da criança, porque ela tem um braço que é a parte de educação, especialmente para condomínios, e ela tem outro braço que é a parte de destinação dos resíduos desses condomínios, né? Eu sou arquiteta, né? Mas eu parei de trabalhar com arquitetura de luxo e a minha ideia é empreender na arquitetura do lixo. Eu sou Carolina Teves, eu sou de Porto Alegre, educação organizada. Acompanho o conteúdo que ela tem produzido, comprando os cursos
E eu acompanho muito pelo Instagram também. Eu sempre comprei bagagem. Eu comprei bagagem, uma pessoa que consegue discutir comigo as ideias, foi idiota, no pensamento. Cortei muito caminho e conheci muita coisa. Na verdade, eu já tive algumas contratações, em função do método, em função de tudo, são em função das coisas que eu fiz para botar o método em andamento, né? Eu não acredito que o método sustente vai me ajudar, eu acredito que o método sustente já me ajudou. É por isso que eu apresentei esses casos aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa daqui é a Bárbara, né? Deixando uma palavra final sobre o sustente. Acho que a palavra já diz, né? Sustente-se, eu me sustentando, mas também contribuindo para a sustentabilidade. É como se fosse uma coisa cíclica, né? Então, essa aula veio para eu apresentar essas 14 atitudes, porque o mercado agora está super aquecido, né? É bem como eu falei no começo da aula: se você tem um econegócio e não faz o volume de vendas que você gostaria, significa que está na hora de estruturar esse processo de venda. Dúvida, rapazes? Senão, vou fazer um sorteiozinho aqui só para minha galera mais fechada. Samantha ou a Aline, que são as alunas que se qualificam para este sorteio, podem ter muito a ganhar. Rafa dizendo tudo certo. Então tá, rapazes, muito obrigado. Vou ficar com as gurias aqui para fazer esse sorteio. E falamos em breve. Espero poder atendê-los. Votes. Muito obrigado pelo aulão. Até mais. Até mais, querido. Espero podermos conversar no futuro. Quero ver muitos econegócios por aí. Gratidão é minha, Rafinha. Gratidão mil, só de vocês quererem, isso já gosto. Muito. Esperar o Rafinha encerrar. Ok, meninas, vocês não querem abrir a câmera comigo? Aline e Samantha, vamos fazer 2 papeizinhos. Valendo! Eu falei que era um sorteio que vocês não iam querer perder. O que tá valendo aqui, Aline? Quer chutar? Escreve para mim qual é a coisa que você mais ia gostar de ganhar nesse programa. Fazendo os papelzinhos dos nomes de vocês. 1 e 2. Me conta, Samantha, que faz parte desse projeto, qual é a coisa que vocês mais iam gostar de ganhar num sorteio meu? Escreve aí no chat. Vamos ver se eu tô sorteando algo que vocês gostam. Olha, ia ser mais um tempinho eu não lembro o nome, No programa Plano de Ação, na rede, na comunidade, no time Empreende Verde, tá falhando. A minha internet também não tão, isso, eu escuto a bem. minha, eu não, você, fica travando. Ai, sim, hoje a internet não Ai. ajudou, né, Aline? Levei uma surra ao vivo, levei uma surra ao vivo hoje. Sá, você sabe me dizer qual era a coisa que você ia mais gostar Saiu de... bem, se saiu bem, Paciência, né? O Xmind me ajudou. sim. Enfim, tava cheio de... Ele já tá com avaliação negativa já. Eu ia estar mesmo. Acho que a Samantha talvez esteja atenção em outro lugar. Então vamos lá, vamos ao sorteio. Não, eu tô aqui, mas eu tava pensando em tanta coisa. Vai lá. Vai Então me pro diz. sorteio. Não, então me diz, né? Agora fiquei curiosa. O que você ia gostar de ganhar Eu na também. comunidade? Na verdade, a tua mentoria, na verdade, né, uma continuidade da mentoria, ideias de empreendimento, ideias de produtos, sabe? E coisas diferentes, assim, que dá para agregar com o que a gente está fazendo. Eu amo os nomes dos teus negócios, então eu queria umas inspirações para os nomes, e assim a gente vai. Um hot seat resolve tudo isso. A Aline talvez não saiba o que é um hot seat. A Samantha eu já atendi em hot seat. Hot seat, Aline, é quando vocês têm um desafio. Tipo, a Samantha disse agora: eu adoro os nomes dos teus troços, eu queria escolher uns nomes criativos. Aí eu faço uma sessão atendendo aquele pedido que vocês têm da coisa que mais impede o crescimento, ou que mais desafia naquele momento. Normalmente no hot seat vocês vêm com uma coisa na mão, assim, tipo, esse aqui é meu pepino agora e eu quero resolver isso. Então tá, o que tá valendo aqui, gente, não é 1, nem 2, são 3 meses de acompanhamento adicional
E ó, vocês foram privilegiados, porque eu achei que essa aula ia estar cheia de gente. Até troquei para quinta-feira, para o pessoal da Muca, que não podia vir na quarta, não vieram. A Sheilinha não pôde vir. O Dário não pôde vir. Vocês ficaram na vantagem. Valendo 3 meses, 1, 2, 3. 50-50. Hã? 50-50. 1,5 para Ah, cada não. uma. É que daí eu tenho que fazer 2 vezes, né? 3 meses, né? Vamos ver aqui, vou abrir aqui na frente da câmera até. Quem foi? Quem foi? Ai, meu letra é horrível. Aline! Aline! Muito bem, Sério? parabéns! Você tem 3 meses a mais de